Saque rejeitado. Sim, é isso mesmo que tu ouviu. A partir de janeiro de 2027, a gente vai ouvir falar muito nisso. Saque rejeitado. Ou seja, tu deposita reais nas exchanges, compra Bitcoin, Ethereum, Stablecoin, quaisquer criptoativos. E aí, quando tu decide mandar para a tua carteira, a plataforma pode segurar essa transferência por 24 horas. Até aqui, a leitura parece simples, é uma medida de prevenção à fraude, mas de fato, a resolução BCB número 584, publicada em 7 de agosto de 2026, ela vai além disso, porque depois dessa análise de risco, a instituição pode liberar a transferência ou rejeitar a operação. E aí começa a discussão importante. Qual é o critério? O que exatamente inicia as 24 horas? O que acontece se a corretora rejeitar o saque? O ativo fica aonde? Existe recurso? Existe prazo? A regra responde algumas coisas, mas deixa perguntas fundamentais em aberto. Nesse vídeo eu vou separar o que está literalmente escrito na norma daquilo que ainda depende de interpretação e de política interna das exchanges. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos imposto de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse, aproveita e me segue em todas as redes sociais. Esse vídeo é uma análise regulatória e educacional, não é orientação individual de investimento jurídica ou operacional. E um ponto importante, a resolução entra em vigor somente em 1º de janeiro de 2027. A resolução BCB 584 altera a resolução também do Banco Central 142, que trata de controles e procedimentos de prevenção a fraudes. Agora essa disciplina passa a alcançar expressamente a prestação de serviços de ativos virtuais, tanto por instituições de pagamento, como instituições financeiras e sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, as chamadas PSAVs. A regra não é no texto uma proibição de autocustódia. Ela também não diz que o usuário não pode transferir cripto para uma plataforma estrangeira. O que ela faz é criar uma regra de retenção cautelar para determinadas ordens de transferências de ativos virtuais. Quais as transferências que entram? Vamos ao artigo 2º. A instituição só pode executar a ordem de transferência dos ativos virtuais 24 horas depois de receber recursos de aporte na exchange, em reais ou em ativos virtuais, quando a transferência tiver 2 destinos possíveis. Primeiro, uma entidade constituída no exterior que atue no mercado de ativos virtuais. E segundo, uma carteira autocustodiada. Então, o foco da norma é a saída da exchange para fora do ambiente local da própria instituição. Só que tem o detalhe aqui que é o saque e o aporte, que é a primeira dificuldade de interpretação. O gatilho operacional é a ordem de saque. Não existe retenção se ninguém pedir uma transferência para autocustódia, ou ainda para uma exchange estrangeira. Mas o prazo de 24 horas, ele não é contado literalmente do saque. Esse prazo é contado do recebimento dos respectivos recursos de aporte na carteira. E aí gera uma pergunta aqui que eu entendo que é essencial. É o Pix? É a compra do Bitcoin? É a stablecoin recebida? É o último depósito? É o primeiro depósito? E de que forma isso funciona para alguém que tem saldo antigo, por exemplo, fez vários Pix, comprou e vendeu ativos, recebeu cripto, fez conversões ou movimentou ainda stablecoins dentro da corretora. E a resolução ela não entrega um método expresso de rastreabilidade aí que dê pra gente vincular a um saque específico ou a um aporte específico dentro da carteira com saldo fungível. A leitura possível, e é o que eu imagino, é que se o aporte que deu origem ao saldo ocorreu há mais de 24 horas, por exemplo, a trava temporal desse aporte já estaria cumprida. Só que essa leitura não aparece de forma taxativa na resolução, e principalmente, passar 24 horas não significa ainda que o saque está automaticamente garantido. E a gente precisa falar disso, porque é um ponto que precisa ser explicado corretamente. $10.000 não é só por si o gatilho do saque. O saque para autocustódia ao exterior é o contexto da regra. O equivalente a $10.000 é o limite que torna a retenção obrigatória, seja por operação isolada ou pela soma das operações realizadas pelo cliente no mesmo dia. E abaixo de $10.000, a instituição também pode reter se as suas políticas, estratégias e estruturas de gerenciamento de risco concluírem que a operação exija análise. E é aqui que mora o perigo. Essa coisa subjetiva no Brasil não funciona. Então, $10.000 é o piso de retenção obrigatória. Não é um salvo-conduto qualquer coisa abaixo desse valor. E isso eu penso que é preocupante. A norma determina ainda que as políticas de risco considerem no mínimo o perfil do cliente, a operação ou serviço, a contraparte e a jurisdição onde está sediada a entidade destinatária. Esses elementos, com certeza, fazem sentido em uma estrutura de prevenção à fraude. O problema é o nível de abertura. A norma define categorias gerais, mas não apresenta ao usuário um critério objetivo de aprovação, uma pontuação, um padrão de evidência ou até uma regra uniforme entre as plataformas. Na prática, cada instituição vai ter a sua matriz de risco dentro dos parâmetros regulatórios. E isso pode produzir resultados diferentes para operações parecidas. E a gente sabe como é que funciona. Cada exchange trabalha de um jeito. E aqui vem a parte mais sensível, a rejeição.
Concluída a análise de risco e decorrido o prazo de 24 horas, a instituição deve escolher entre duas alternativas: cessar imediatamente a retenção ou rejeitar as operações. A palavra usada pela resolução é rejeitar. Então não é tecnicamente correto presumir a regra como espera 24 horas e depois saca. A forma correta é: existe o prazo mínimo de retenção, que depois da análise a instituição pode liberar a ordem ou rejeitá-la. Mas e se rejeitar? O que acontece a partir daí? A corretora rejeita o saque. A gente precisa separar aqui o que a norma diz do que ela não diz. Ela diz que a retenção tem caráter exclusivamente cautelar e não implica indisponibilidade definitiva de ativos. Isso é importante. Rejeitar a operação não equivale automaticamente a confiscar o ativo ou declarar que está bloqueado para sempre. Só que a resolução ela não detalha nesse artigo o que acontece depois da rejeição. Ela não estabelece um procedimento específico de contestação do cliente, ela não fixa prazo para reanálise, ela não exige expressamente nesse dispositivo uma justificativa individualizada entregue ao usuário, ela não cria uma obrigação de permitir outro endereço de carteira, não determina que a PSAV deva oferecer retirada para outra VASP brasileira, por exemplo. Ela não diz de que forma o cliente poderá liquidar o ativo e sacar reais sem outra análise. O dispositivo não descreve aqui documentação ou comunicação ao usuário no caso de rejeição. Isso não significa que outros deveres contratuais, como direitos de defesa do consumidor, prudenciais ou ainda de prevenção à lavagem de dinheiro, desapareçam. Significa apenas que a resolução não desenhou de modo explícito uma jornada pós-rejeição para o cliente. Mas e aí? E quem é que vai desenhar isso? Cada corretora vai desenhar como é que vai fazer essa devolução? Isso para mim não cai redondo. Isso para mim não desce. Não desce porque a gente sabe que cada corretora é uma corretora. Então, se não tiver escrito o como vai ser, eu não confio. Tu confia? Tchê, uma regra regulatória tem que combinar aí controle com previsibilidade. Aqui temos pelo menos 4 pontos que o mercado precisa esclarecer até janeiro de 2027. Como cada saque vai estar relacionado ao aporte correspondente? Segundo, quais os critérios efetivamente levarão à retenção dos 10 mil? Terceiro, quais as informações serão apresentadas ao usuário quando houver uma rejeição? E quarto, quais serão as portas de saídas práticas para o cliente cujo saque foi recusado? Sem resposta consistente, o risco é criar uma experiência aí em que a entrada é simples, deposita, compra, mas a saída depende de avaliação interna e pouco transparente. E mais um ponto ainda, que a própria resolução permite que o Banco Central, caso constate descumprimento por uma instituição, exigir prazo superior a 24 horas, estender o procedimento a operações abaixo do limite de 10 mil e ainda restringir a possibilidade de liberação antecipada. Ou seja, 24 horas não pode ser lido aí necessariamente como um teto absoluto, um limite conhecido para todo e qualquer cenário regulatório. Diante disso tudo, em que pese a resolução não proíba a autocustódia e não proíba o envio para entidades estrangeiras, porque ela não faz nada disso, ela cria uma retenção vinculada ao aporte, acionada por uma ordem de transferência para esses destinos, admite rejeição após análise de risco e não detalha adequadamente o procedimento de devolução para o cliente. O mercado precisa de regras claras, critérios objetivos, transparência, prazos, direito de resposta e rota operacional segura. Não basta o cliente saber que pode comprar, o investidor precisa saber, com previsibilidade, como e quando poderá movimentar um ativo que é dele. Me conta aqui tu fica tranquilo, tu fica à vontade para a partir de janeiro de 2027 enviar recursos para uma corretora sem saber necessariamente como isso vai se dar depois na hora que tu vai sacar? Pois é, essa é a pergunta. Eu quero reforçar aqui aquilo que a gente sempre fala, a importância da gente ter um patrimônio organizado e regularizado. Eu sei, muitos vão dizer que imposto é roubo, Bitcoin não é para isso, enfim, cada vez mais o cerco está apertando. Se até aqui bastava a declaração de imposto de renda, por exemplo, para dar origem à cripto, para poder dar manutenção ao uso da cripto em exchanges, em plataformas, enfim, agora a gente está num ponto que nem só a declaração de origem vai ser suficiente para isso. Então, as transações elas estão em voga sim, o uso está em voga sim, a gente tem que prestar atenção sim à questão de ter origem declarada, de estar ok com as suas criptos, bem como o destino que vai ser dado à cripto. Até então, muita gente aqui achava que bastava a cripto ser retirada para isso ser considerado alienado e nesse momento haver uma tributação. Aqui, isso que está acontecendo é a prova cabal de que não basta para uma regularização pegar o valor da tua transferência, a cotação, calcular imposto e recolher que está tudo certo. Não, o estar tudo certo, ele parte da premissa de que está certo desde a origem e de que a remessa para algum lugar também vai ser feita de forma regular. Então é ruim, dói, leva um tempo para o mercado entender, se adaptar. Eu também sou muito crítica de como as coisas estão acontecendo, mas isso é fato, né? E a gente tem que ser realista com o que está acontecendo. Está cada vez mais difícil de dar manutenção a patrimônio não declarado. Então fica a dica aqui.
Sendo que tínhamos para o momento. Se tu não me segue ainda, te inscreve aqui no canal. Toca a sinetinha das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse. Compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com todos os parceiros que operam junto contigo, que é para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo para a comunidade. Aproveita e me segue em todas as redes sociais. Beijo!